nossa saudação, nossa alegria estarmos aí na sua companhia. Obrigado pela carona que nos dá, né? Nosso objetivo, como sempre, é fazermos uma companhia útil, amiga a todos vocês. E, para nossa alegria, o programa Nova Consciência espera estar contribuindo exatamente, né, com esta nova consciência. E temos sido muito felizes e não será diferente no dia de hoje. Eu conheci o convidado deste programa através de um outro grande amigo que acabou se tornando o editor, né? O nosso convidado agora também é escritor. Eu estou falando de Davi Monducci, doutor Davi Monducci, médico, neurocirurgião, professor universitário, agora escritor. Acabou de lançar o livro Saúde e Vida, abordagem espiritual das relações entre as nossas emoções e as doenças. E também expositor espírita, já há 10 anos. Ele tem toda uma militância, toda uma iniciação na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Davi, uma alegria tê-lo aqui agora no TV. A alegria é minha de estar novamente com você, Jeta. Davi, o que veio primeiro? O médico, o professor, o expositor espírita? O que chegou primeiro na sua vida? A doutrina chegou primeiro. Depois ficou um pouquinho de lado. Depois veio a medicina, a profissão, e no terceiro momento, na prorrogação, aí retorna a doutrina espírita, agora trabalhando, dando aula, fazendo exposições e, por último, o trabalho escrito. Então, o trabalho escrito seria uma maturação de todo um processo vamos dizer assim, do profissional e do ideal, é isso? Correto. Porque o próprio conteúdo do livro gerou, né, demandou, melhor dizendo, uma gestação prolongada. Não foram 9 meses, foram 9 anos, coincidindo com pós-graduação, experiência didática, vivência do dia a dia e o trabalho dentro da doutrina espírita. E ao longo desses anos o material foi sendo gerado e afunilado até chegar nesse volume. Decantado. Decantado. Depurado ali, né? Davi, parece-me que finalmente o paradigma espiritualidade entrou na medicina. Está entrando. Está entrando. Com força, de forma consistente, está entrando. Já não é mais tão tabu falar de espiritualidade no contexto médico. Já existem grupos em instituições universitárias voltadas para o estudo da religiosidade no meio médico. É grande a quantidade de publicações envolvendo justamente o tema espiritualidade, religiosidade, inclusive com pesquisas de grande envergadura, mas ainda é um tema que está correndo marginal, ele está correndo pelas beiradas, ele ainda não ocupa a ribalta no cenário médico. Você se apresenta mesmo como autor do livro para os seus colegas médicos, com esse título aqui, Sim. Uma abordagem espiritual e tal. Sim, tem gozação, não tem? Não tem gozação, tem surpresa. Que bom. Tem surpresa. Que bom. Durante o trabalho, da época que estava confeccionando o material, houve silêncio, né? Agora que o material foi publicado, há a divulgação. E a gente percebeu mais surpresa, né? Realmente a palavrinha espiritual no subtítulo, ela ainda mexe um pouquinho. Se tivesse ficado só a abordagem das relações entre emoções e doenças, o pessoal pensaria em medicina psicossomática. Político correto. Isso. Mas o espiritual gera um pouquinho de surpresa. Eles querem saber o que significa esse espiritual aí. Professor universitário, eu fico imaginando, porque sala de aula é sala de aula, né? Tem a turma da frente, tem a turma do fundão, e tem sempre um engraçadinho, positivo ou negativo, que acaba cobrindo como espírita. E aí, como é que é isso? Você já teve esse tipo de situação? Já. Eu assumo classicamente. Não deixo a abordagem interferir com o conteúdo de sala de aula, mas, por outro lado, toda vez que o tema da aula, espaço,
para alguma inserção temática, eu aproveito essa oportunidade. E como é que você sente assim a receptividade da classe? Como é que é? Alguém em algum momento já contestou essa inserção? Houve em algum momento algum debate ou algum tipo de diálogo em torno dessa questão? Ou por provocação mesmo, ou por estímulo mesmo dos alunos? Como é que é isso? Depende do tema que se está abordando. Então, normalmente não há contestação, não há maiores ressalvas. Mas quando é um tema que tem alguma significância social, significância prática, por exemplo, quando tem algum tema envolvendo aborto, eutanásia, obstinação terapêutica, e aí existe uma apresentação. O que é obstinação terapêutica? Desculpa. Primeira vez que eu ouço isso. O contrário da eutanásia, a distanásia. É quando se usa todos os recursos para não deixar o paciente morrer de forma alguma, distanásia, né? Mesmo prolongando a vida artificialmente. E aí quando aparecem esses temas polêmicos e aparece uma abordagem, um comentário espiritual, né? Alguns questionam, mas eu sou dona do meu corpo, então eu posso fazer o que eu quero. Aí sim, aí gera um pouquinho de discussão, né? Você é dona do seu corpo, mas não é dona do embrião que está sendo gestado dentro dele, é outra vida, é outra concepção. Aí sim, geralmente gera um pouquinho mais de... o que é bastante saudável. Sim, eu inclusive louvo essa sua atitude de assumir o espírita, não em si pelo espírita, né? Mas é pelo compromisso com o espiritual. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, nós seres humanos amadureceremos a realidade que permanece, que é a imortalidade, a espiritualidade. Mas evidente a gente tem que respeitar as trilhas que cada um adota. Então não é nem tanto pelo espírita, com certeza o espiritismo te dá uma ferramenta segura. Você se sente mais seguro diante do tempo, né? Olha que coisa interessante. Você está lá como professor, com toda uma temática acadêmica, surge uma situação que toca na sensibilidade humana, desde que a humanidade se entende por gente, e está aí principalmente o aspecto religioso preenchendo esse lado da sensibilidade humana. Então nessa hora você vai e se expõe, inclusive. Você se sente tranquilo, seguro em função do ferramental que o Espiritismo te dá? Bastante, mas é preciso ressaltar que a tranquilidade é na defesa das opiniões. Tá. Né? Como dentro de sala de aula existem católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, ateus, né? E outros que não sabem, fazem a mínima ideia de para que música, para que time vão torcer, né? A minha posição. E deixo aos alunos o critério de cada um manter a sua opinião, acatar a ideia que eles julgarem. Aliás, estrategicamente muito bem situado, né? Porque lá como expositor espírita, que você também com certeza precisa pôr a visão da doutrina, né? E muito até se você tem alguma opinião ainda em elaboração, em discussão sobre alguma questão doutrinária, você vai até deixar mais para um círculo menor, não para a classe. E ao contrário, lá você tem que realmente se posicionar como você, o Davi, né? Legal isso. Nas escolas dá para fazer isso. É interessante. Como é que surgiu a ideia de fazer o Saúde e Vida? Começou com uma aula para o curso mediúnico e para o curso de reciclagem de expositores, que tinha que abordar a questão do mecanismo vindo da doença no organismo. Como se estabelece a doença, o que significa as doenças, relação de doença com o corpo espiritual, com o perispírito, justamente para os grupos de passe. Paralelamente a isso, eu estava encerrando uma pós-graduação em medicina psicossomática. E ali era um contexto eminentemente médico, nada religioso, mas abordando o significado da doença, o significado do adoecer, o impacto disso na vida da pessoa. E depois, ao longo dos anos, os dois trabalhos começaram a convergir, até que amigos próximos começaram a fazer um pouquinho de pressão
para estruturar isso de uma forma mais consistente. E aí, durante os anos de 2005 e 2006, foram reservados para sentar e costurar todo esse texto. Aliás, realmente fez um belíssimo livro, a gente está inclusive lendo ainda, né, porque já temos o livro há algum tempo, mas a gente vai e volta algumas páginas, muito interessante, e hoje, com certeza, até para meu desenvolvimento de temas da TV, é até um livro de consulta, sabia? É muito interessante, até porque você fez também tem uma bibliografia, você pesquisou bem, né? Foi, essa parte da bibliografia foi realmente cansativa, porque precisava ter embasamento, não podia ser uma opinião vazia, não podia ser o Davi Mondussi falando, isso tinha que ter sustentabilidade teórica. Daí a necessidade de buscar uma bibliografia tão ampla, tão extensa, para dar todo esse respaldo. Não sou eu que estou falando, isso está na literatura, eu só fiz juntar as informações e dar um cabo racional a todas essas informações. Tá. O Saúde e Vida, o livro do Davi Mondussi, ele é um lançamento do selo Inovação, né, que é de um querido amigo, Ricardo Magalhães, que é amigo dos dois aqui, amigo comum, né, e que tem na área de comunicação visual, que trata dessas coisas, né? Então ele que elaborou esse livro aqui, que com certeza aí está à venda nas melhores livrarias do Brasil. Mas eu continuo conversando com o Davi Mondussi logo após o intervalo. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. Livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800 773 466 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Todos os animais são nossos irmãos. Marcel Benedetti, autor de sucesso em vendas Mais Merecem o Céu, traz para você Todos os Animais São Nossos Irmãos. Leitura agradável que mostra o que acontece com os animais no laboratório, o suicídio entre eles e ainda a teoria da evolução. Adquira o seu ligando no 0 operadora 11 6979 2157 e também nas melhores livrarias. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se são aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Lembrando a todos vocês a ação de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. O Centro Espírita Nosso Lar, dentro da sua história, funda a CAL, Casa André Luiz, hoje é uma referência no atendimento da deficiência mental e física associada, né? Na verdade, portadores de necessidades especiais.
Isso foi um trabalho, uma ação que hoje, inclusive, tem todo um processo de qualidade, hoje gera conhecimento, deixando, inclusive, de ser só puramente assistência, né? Mas também o Centro Espírita Nosso Lar instituiu a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que é para a atuação nas causas. Nós precisamos prevenir as situações. A espiritualidade sempre orientando o grupo, né? O seguinte, tudo bem, o trabalho assistencial está muito bem feito, mas há necessidade de falar por que essas coisas ocorrem, o que está por trás disso, né? E vocês o farão com a autoridade de quem cuida. Então essa é a belíssima história do Centro Espírita Nosso Lar, a CAL, Casa André Luiz, a FEAL Espírita André Luiz. Mas tanto uma quanto outra, sempre na sua história, teve uma parceria muito importante. Você, exatamente. Hoje realmente essas ações, principalmente a Casa André Luiz, tem um respaldo da população do Brasil, especialmente de São Paulo. A gestão espírita ali é reconhecida hoje, né? Porque os colaboradores extrapolam a condição espírita, mas reconhecem na gestão espírita um trabalho de qualidade. Agora, na Fundação é algo diferente. Aqui, é claro, esse programa com certeza a gente espera que o mundo maior esteja sendo vista e ouvida por todas as pessoas, porque a gente respeita a gente procura ter um programa dentro da alteridade, respeitando as diferenças, não é isso? Mas aqui um chamado especial a você que é espírita. Você precisa nos apoiar. Quando falo nos apoiar, é apoiar a ação através da Fundação, porque a ação é de todos nós e é uma caridade essencial, que é levar esse conhecimento que é consolador por excelência e libertador acima de tudo, né? Libertador de consciências. Então, se por um lado a gente deu o peixe, por outro precisa ensinar a pescar, o velho ditado sábio, né? E isso é uma ação de todos nós. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 38. Bom, eu estou aqui conversando com Davi Monducci, que é médico, neurocirurgião, para você que ligou agora, professor universitário, expositor espírita e recentemente escritor. E agora eu vou entrar mais diretamente no conteúdo do livro. Eu vou começar com... o livro realmente é muito bom, tem assim um conteúdo, mas eu vou assim começar a provocá-lo pelo final, na parte 6, quanto a cérebro versus espírito. Davi, parece que as neurociências estão alta, né? E então, mais do que nunca, adentramos pela pesquisa do cérebro, da mente. Então, há quem diga que nós entramos já na década de 90 do milênio passado, no século do cérebro. Como é que está, o que você traz para nós nesse capítulo 6 aqui? A discussão sobre o espírito está antes. Tá, claro. Nesse capítulo Cérebro e Espírito, a questão é mostrar perante a sociedade quais as consequências de considerarmos que o ser humano e toda a riqueza da vida mental do ser humano seja apenas função da fisiologia cerebral. Justamente o que você me comentou, o mote da década do cérebro e agora o século do cérebro, está colocando toda a nossa vida mental como uma simples função do cérebro. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões, as tendências de cada um de nós estão sendo diminuídas à condição de uma função cerebral, eventualmente de um determinismo genético. Só que isso tem consequências sociais, tem consequências médicas, tem consequências legais. E a finalidade nesse capítulo é mostrar a diferença na hora que a gente considera a nossa vida mental como atributo de um espírito, que vai gerar novas qualidades, consequências. Você acredita que essa banalização que se vê por aí em relação à vida é falta dessa percepção? Quer dizer, essa cultura materialista
na verdade tem assim como um efeito subliminar, corrosivo, criar um estado de deterioração do estado ético-moral das pessoas? Claro que sim. Porque se nós ficamos adstritos à ideia de que nós somos apenas o nosso corpo, né, então eu tenho que aproveitar a vida enquanto eu tenho um jovem, bonito e sarado, porque depois não dá mais tempo. E isso acaba banalizando realmente a vida, porque ela fica reduzida aos prazeres do corpo. Daí os excessos. Que são normais e lícitos, né, Davi? O prazer é o seguinte, às vezes eu coloco bem assim, para nós espiritualistas, espíritas, a gente entende até que o prazer visa até de alguma maneira nos fixar na experiência corporal, dar algum prazer para que a gente não fuja da raia logo cedo, né? Mas o problema é parar aí, né? Ver isso como um fruto químico, bioquímico. Paulo de Tarso dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os prazeres não são lícitos, mas nem todos os prazeres são convenientes para nós. Tanto no ponto de vista físico e mais ainda quando nós levamos isso para a esfera espiritual. Nem todo prazer também será conveniente para nós na perspectiva espiritual. Boa parte das nossas doenças são frutos dos exageros na busca dos prazeres carnais. E você entende essa cultura que vê as ações todas humanas, porque que sentido tem, né, então, Davi, se essa coisa, até gostaria que você fizesse um comentário para o nosso telespectador, entender que uma pessoa, sabe, seja abnegada, outra seja uma pessoa que colabora com os outros, que é solidário, que é fraterno, não é porque é uma decisão da vontade dele, né? Uma atitude consciente. É fruto de uma química diferente do cérebro. Existem algumas pesquisas mostrando o altruísmo talvez tenha uma base genética. Né? Porque se nós retornarmos a 50, 80, 100 mil anos atrás, ainda na época pré-histórica, na época das savanas, se hoje eu cacei um coelho, você nada, e a gente divide, amanhã eu espero que quando você caçar o seu coelho, você divida ele comigo. Né? E esse tipo de comportamento teria selecionado os indivíduos com essa tendência genética. Né? Só que a gente tem que considerar a possibilidade de não ser uma escolha genética e sim uma escolha mental, uma escolha do espírito, traduzindo, né, um novo nível evolutivo. Agora, novamente, na hora que nós ficamos restritos apenas ao corpo, hoje em dia ninguém mais tem que sair correndo para caçar um coelhinho, e existem uma série de outros prazeres e eles estão muito mais fáceis, né? Nós acabamos desprezando a vida, desprezando o amanhã em torno desses prazeres. E a finalidade aí é mostrar que nós não somos apenas o cérebro. Por trás desse cérebro, que é um maravilhoso hardware, existe um programa muito mais elaborado, muito mais sofisticado, que é o espírito, que é o software que faz essa máquina funcionar. Davi, a gente está aí a 2 minutinhos do nosso intervalo, então você tem uma esperança que, pelo fato até em que a gente vê que o grande vetor hoje, me parece, não sei você com muito mais, talvez, propriedade, você como médico com certeza tem acesso a muitos eventos, congressos, seminários. A percepção que eu tenho do ponto de vista jornalístico é que eles têm se multado em muito. Você tem esperança de que isso possa romper com esse paradigma materialista? Eu espero que vá romper. Só que do jeito que a coisa está indo muito devagarzinho. Mas os eventos têm ocorrido? Eles têm se multiplicado? Tem bastante coisa. Simpósios, congressos, cursos de atualização. Mas os temas que envolvem questões filosóficas, questões éticas, eles geralmente ficam para o final da tarde, início da noite, último dia do congresso. Eles não ocupam
né, o espaço central. Então acaba sendo temas alternativos para alguns poucos indivíduos. E é nesse sentido que a coisa está devagar. Precisaria ter mais atenção. Com certeza o fato de você escrever o livro é uma contribuição sua para que isso... Você tem essa esperança que o seu livro seja lido por seus colegas? Eu espero que sim. Eu tive o prazer de receber colegas dos hospitais na tarde de autógrafo. Compareceram colegas, plantonistas. Que maravilha! E isso foi bastante agradável. Vamos ver agora, com o passar do tempo, como é que vai ser o retorno. Tá certo. Bom, eu volto já já com Davi Monducci. Pais e filhos, uma relação delicada. Você encontrará textos curtos e objetivos, tratando de assuntos como droga, sexo e família, com bastante naturalidade. Este impressionante livro e descubra que a relação entre pais e filhos é delicada, mas prazerosa. À venda nas melhores livrarias ou pelo site www.mundomaior.com.br. Bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte. Decatulo das Casas André Luiz, informando que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir, um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 217 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças têm a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido no telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Eu estou trazendo para você Saúde e Vida, tem um subtítulo, uma abordagem espiritual das relações entre as nossas emoções e as doenças, livro do Dr. Davi Monducci. Davi, eu tenho um tópico aqui no capítulo, na parte 5 do seu livro, conversando com... Isso aqui não é coisa de maluco, Davi? Não é coisa de saúde não, do maluco não, é coisa muito importante. Nós geralmente conversamos com as nossas doenças, mas nós conversamos da maneira errada. Nós conversamos com as nossas doenças reclamando, protestando, xingando. Que droga, logo agora que tinha essa festa eu fui ficar doente, não posso sair. E nesse contexto nós já estamos dialogando com a nossa... Agora que eu estou no melhor da minha vida, me acontece essa, né? Que exatamente. É uma operação, às vezes uma coisa que a pessoa tem que mudar, inclusive drasticamente de vida. A rotina, a maneira dela ser, né? E pensa, como fala um dos autores da bibliografia, né? Ela tem uma lição a nos trazer. A doença, ela cumpre um papel educativo para o espírito. A doença, ela vem nos trazer alertas. E é importante conversar sim com a doença. O que essa doença significa para mim agora, nesse momento de vida? Né? O que isso quer me dizer?
Qual é o alerta, qual é o lembrete, qual é o significado disto para que eu possa dar amanhã um passo melhor, um passo verdadeiramente para frente, para cima na evolução. Então esse conversar com a doença é significativo nesse contexto. Davi, você falou agora, mas se eu tenho aqui uma situação mais ou menos crônica, como é que é isso? Qual é a lição? O que ela está querendo dizer? Ou eu não estou a escutando? Porque, às vezes a pessoa fala, olha, tenho isso desde que, né? E conta até, tem um namoro até. Não esqueça que o contexto é predominantemente espírita. Tá. E, novamente, estamos do espírito anteriormente. Tá. Esse agora é um agora para o espírito, não é um agora para o corpo. Tá. E como espírito, nós às vezes podemos precisar de 20, 30, 40 anos ou 2, 3 encarnações para aprender uma lição. Você lembrou? Hoje a gente sabe, graças à literatura mediúnica, que, por incrível que pareça, a coisa se instala mesmo e depois para desinstalar... Difícil. Algumas vidas, né? A pessoa tem que se programar. Como é que se instala? Como é que se adoece? Como é que a gente entra nessa? Contrai doença da mesma forma que nós entupimos a nossa casa com tralhas. Cada dia você guarda uma coisinha. Cada dia você guarda uma coisinha. Você vai em festa de aniversário, você recebe um brindezinho, você leva para casa e coloca na estante. Você vai num lugar, recebe um papelzinho e coloca ali. Você vai compra um souvenirzinho e traz. Depois de 10, 15, 20 anos, sua casa está entulhada de um monte de coisas inúteis. Muitas delas faziam algum sentido na época, hoje em dia são cafonas, são bregas, são feias, estão fora de moda, mas está lá entulhando a sua casa. Né? Além disso, né? E é assim também que nós adoecemos. Cada dia a gente guarda uma emoçãozinha de rancor, de ódio, de raiva, de desgosto, de frustração, de decepção. Troço bobo, trivial, mas vamos guardando aquilo, vamos acumulando aquilo. O problema é que toda emoção é acompanhada de um estado vegetativo. Toda emoção vem acompanhada de um estado físico. Aí a gente vê a grandeza da palavra ressentimentos. Ressentimento não é apenas aquela emoção ou a lembrança daquele fato. Ressentimento também implica em sentir novamente, em nível físico, as mesmas reações que nós experienciamos no mesmo dia. Agora imagina, depois de 20 anos, depois de 30 anos, você sentir novamente a garganta apertar, o coração querer sair pela goela, você apertar sua mão, né, porque você não xingou um coleguinha da escola há 20 anos atrás, porque naquele momento você não podia fazer isso. E você ainda está guardando isso e ainda está ressentindo. Esse é o lixo que devia ter sido jogado fora. Ô Davi, você está dizendo então que a gente tem mais é que... Não, nós temos que... Estou te provocando, hein? Com certeza. Não me xingue, mas eu fiz essa pergunta. Nós temos que, usando um conceito freudiano, ciclar a nossa emoção de forma completa. Orientava que quando a gente não vive uma emoção de forma completa, nós geramos um bloqueio. Nós temos que ciclar essa emoção. E temos que fazer isso com conhecimento de causa. Tem uma passagem citada no livro, tirada da Odisseia, a tribo Ulisses. Conta-se que depois de todas as tribulações de Ulisses, quando ele estava chegando na sua ilha natal, Ítaca, ele acaba encontrando o filho. E o filho está tomado de raiva, tomado de ódio. E aí Ulisses dá a seguinte lição para o filho: sentir ódio é muito fácil. Agora, sentir ódio pela pessoa certa, pelo motivo correto, na hora justa e da maneira adequada, é motivo de sabedoria. E isso é o que traduz a boa experiência emocional. Toda emoção tem que ser vivida na hora, com a pessoa adequada, na forma justa, né, e no devido tempo. Senão depois a gente extrapola. Aí vira, só para encerrar, aquela piadinha que todos nós conhecemos, né?
O general está de mau humor, chega no quartel, briga com o coronel. O coronel desconta em cima do major. O major passa a maior escarrapança no capitão. O capitão, né, extravasa a raiva dele em cima do tenente. O tenente vai e puxa as orelhas do cabo, do sargento. O sargento desconta no soldado. O soldado chega em casa mal-humorado, desce o sarrafo na patroa. A patroa, no dia seguinte, quando vai trabalhar na casa do general, quebra o vaso de porcelana da mulher do general. E aí todo mundo descontou a raiva na pessoa errada, a hora errada, o motivo errado. Agora, isso é um aprendizado longo, ou dá para perceber logo? Como ter a emoção certa, com a pessoa certa, como fazer isso? Consciência. Níveis de consciência, a parte introdutória. Relembrando o livro dos Espíritos, sim, questão 919, 919A, né? E a fala que está lá no livro dos Espíritos, né? A resposta do plano espiritual, né? Um sábio da antiguidade já vos ensinou, né? Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Conhecermos a nós mesmos, tomarmos consciência de quem nós somos, verdadeiramente adquirimos esse nível de consciência elevada. André Luiz nos dá essa lição também através do mentor Calderaro, quando ele fala dos vários níveis de consciência que o indivíduo pode adotar. Aliás, esse é na verdade, eu estou misturando aqui o índice, né? A parte 1 fala justamente sobre níveis de consciência e os modelos médicos. Como é que está isso? O que é isso, modelos médicos e os níveis de consciência? Os níveis de consciências, eles dizem respeito a cada um de nós e à sociedade como um todo, né? Qual o nível de consciência que cada um de nós tem de nós mesmos? Quem eu sou? Eu sou realmente um cara bom, legal, gente fina? Ou eu sou uma pessoa egoísta, narcisista, vaidosa, eu sou interesseiro? Tomar essa consciência. À medida que eu tomo essa consciência... Mas tem gente que nem se pergunta, não é bom ser egoísta. Isso aí diz que é coisa ruim. Não, mas nós temos que questionar. É necessário para a tomada de consciência esse questionamento. Tá. Se eu não me questiono, está lá novamente a questão 919A do Livro dos Espíritos. É a receita perfeita para essa tomada de consciência. À medida que eu faço essa tomada de consciência, eu vou começar a tomar consciência do meu ambiente, do meu núcleo familiar. Progressivamente, a idade como um todo. Né? Tomarmos consciência da sociedade em que nós estamos. O nível de consciência coletivo determina o tipo de estrutura social, o tipo de estrutura legal e o tipo de estrutura médica daquela sociedade. Então, o sistema médico, ele traduz um nível de consciência. Agora, perceba, nós somos tão inconscientes que a maioria de nós sequer parou para cogitar que existam vários outros modelos de medicina que não essa que nós estamos acostumados a frequentar. Então, por isso, a discussão também de modelos médicos, para mostrar que existem outros caminhos, existem outras alternativas. Citando, assim, só para uma referência do nosso telespectador. Nós temos o nosso modelo médico ocidental, que nós conhecemos, que nós vivemos no nosso país. Nós temos a medicina homeopática, um modelo Sim. autônomo em termos filosóficos. Temos a medicina ayurvédica, a medicina antiga indiana. Aliás, você coloca todas aqui no livro, né? Temos a medicina tradicional chinesa. Né? Ainda teríamos vários outros modelos de medicina tribal, medicina primitiva, ao lado da própria medicina popular, que são modelos menores. E eles estão convivendo aí. Então, voltando naquele aspecto, a partir do conhece-te a ti mesmo e percebendo o ressentimento, você também fala sobre a neurolinguística precisa significar? Eu até não abordei muito em termos de neurolinguística, mas eu usei mais o norte da doutrina espírita, da necessidade de nós reformarmos a nossa postura íntima. E esse processo, né? Eu percebi, até achei interessante, por que você não avançou? Porque eu tenho visto que a técnica, a ferramenta neurolinguística é muito utilizada no meio espírita, né? Bastante, ela se aplica muito bem, porque é um método prático, fácil,
de começarmos a mudar hábitos, a mudar atitudes, né? Um viés que nós temos que tomar cuidado é porque fora do meio espírita também usa-se neurolinguística com interesses comerciais. Eu sei disso, né? Então tem que evitar esse viés. Mas cuidado, aliás, como tudo na vida, né? A gente precisa usar certo, com a pessoa certa, no método certo. Eu volto já já com o Davi Mondussi. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se a Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para a operadora 11 6457 7733. Mas afinal, o que é o Espiritismo? De Marco Vai. Lançamento da Mundo Maior Editora, livro para espíritas e não espíritas. Descubra de uma simples o que é o Espiritismo. À venda nas melhores livrarias ou pelo telefone 0 operadora 11 6979 2157. Em abril de 1864, Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Se trata de uma obra editorial das mensagens de Jesus Cristo através da ótica espírita, ou seja, através de um pensamento que acredita na reencarnação e que traça como meta a perfeição de todos os filhos do Pai. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. A Rede Boa Nova de Rádio, seus ouvintes, mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 457 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Lembrando mais uma vez a todos vocês, venham fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18, principalmente você que já se conscientizou da importância de estarmos promovendo a caridade da divulgação da mensagem espírita como recurso de consolação e de libertação, principalmente a luz do candeeiro bem alto nos dias de hoje é colocar na mídia. E vamos então juntos colaborar para esse processo, porque precisamos dos veículos, dos meios, dos equipamentos, dos profissionais, enfim. A mensagem espírita de qualidade merece esse tratamento de qualidade. E para que a gente consiga, precisamos dar um... Se você já é colaborador do Clube Amigos da Boa Nova, pense, traga mais gente, seja um multiplicador, tá bom? Estou conversando com o Davi Mondussi, estou chegando no final do bloco, do programa aqui. Você que perdeu, confira as reprises, o programa está muito bom. Voltando um pouquinho, aproveitando aí toda a sua, inclusive, pós-graduação, né, em medicina psicossomática, existem então padrões assim que se refletem no corpo? Quer dizer, você falou conversamos agora há pouco sobre conversar. Quer dizer, a doença é uma maneira do corpo falar conosco. Isso. Né?
E a gente pode, eu entendo que cada um somos seres humanos, enquanto seres humanos, irmãos em Deus, inclusive, mas somos uma individualidade que construímos, inclusive. Até que ponto essa medicina psicossomática atende uma realidade do gênero e da individualidade? Como é que é isso? Não sei se eu fui muito claro, viu? Me perdoe com a resposta do Davi, acho que... Vamos ver se eu consigo... Tá. Medicina psicossomática é mais uma abordagem, uma maneira diferente de se avaliar o paciente. Na medicina clássica, avalia-se apenas a coisa física, o corpo, os órgãos, os tecidos. Na medicina psicossomática, o norte de avaliação, o norte de entrada, é a característica psicológica do indivíduo. E a partir da característica psicológica do indivíduo, nós vamos para o corpo. Então, eu leciono muito para fisioterapeutas. Aliás, eu leciono quase que exclusivamente para fisioterapeutas. O corpo vai ser o objeto de trabalho do fisioterapeuta. E o paciente vai ao fisioterapeuta levando aquele corpo. Eu preciso ensinar os meus alunos a lerem naquele corpo que paciente eles estão tratando. O corpo é um livro aberto, né? O que eu preciso saber do paciente é o corpo. Por que aquele paciente tem um ombro mais alto do que o outro? Por que naquele determinado paciente ele tem os joelhos para dentro ou os joelhos para fora, né? O que isso significa? Isso significa alguma coisa? Significa muito. Ah, então conta pra nós. Eu agora fiquei curioso. Que história é essa? Como é que tá meu ombro aí, hein? Como é que você tá vendo? Agora ele vai ler-me. Isso tem que ser feito dentro de um... Tô brincando. Olha, desculpa. O meu jeito piadista. Eu acabo me traindo, viu, gente? Mas é com muita seriedade que eu tô te perguntando, Davi. Isso tem que ser feito dentro de um conjunto, de um contexto. Mas vamos só fazer um exemplozinho, né? Ou mais ou menos o exemplo que está aí no livro de forma simplória. Pés. Tá. Os pés nos levam e nos trazem. E os pés falam muito da maneira como nós andamos e como nós nos posicionamos na vida. Quem anda pela vida de uma forma muito intempestiva, quem anda pela vida passando por cima das coisas, passando por cima dos obstáculos das pessoas, quem se posiciona na vida de uma forma muito rígida, muito dura, né? Eu não levo para casa, né? Eu dei minha opinião, não volto atrás. Geralmente tem pés bem arqueados, os dedos em garra. É uma pessoa que gasta muito sapato, estraga rapidamente a sola do sapato. Olha que interessante. E é uma verdade. A gente vai ver essas coisas, é uma verdade. Uma pessoa que anda pela vida de forma tímida, vacilante, tem dificuldade para fazer as suas escolhas, que tem dificuldade de manter a sua opinião, né, que não faz valer os seus direitos, ela provavelmente terá um pé chato, pé plano, uma pessoa que gasta muito pouco sapato. Agora, é claro que isso sozinho não define o perfil de uma pessoa. Claro, né? Entendi. Basta lembrar a figura do gigante de pés de barros. Então, a gente precisa ver o corpo inteiro, a configuração inteira, né, desse indivíduo. É interessante que em algum momento Kardec aborda isso na Revista Espírita, a coisa da caracterologia, é isso? Isso, caracterologia, a palavra é essa mesmo. Então, isso é ciência. É ciência. É ciência, é um ramo importantíssimo em psicologia. Um dos discípulos do Freud, Wilhelm Reich, foi um dos grandes autores a trabalhar nessa área. Eu não sabia disso, e olha que... depois do Reich, o Lowen deu seguimento. O Reich é pioneiro nessa coisa da energia do corpo, não é isso? Caracterologia, análise do caráter, né? Escreve os anéis de couraças musculares. Exatamente. Nós vamos ter oportunidade de ver que esses anéis de couraça muscular coincidem plenamente com os centros de força do perispírito. Olha que interessante. Então é toda essa parte da caracterologia. Só que isso é o reflexo do espírito e não o contrário. Articulações. Tem gente que tem uma facilidade para acertar o joelho nas coisas, bater o cotovelo. Como é que é isso?
Articulações são cruzamentos. Todo cruzamento é um local, é um ponto, é um momento em que nós temos que fazer uma... Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai seguir em frente. O que você vai fazer nesse cruzamento? As articulações refletem como nós estamos lidando com as escolhas que nós temos que fazer pela vida. Então, quando a gente está machucando a articulação repetente, é porque provavelmente nós estamos ou vacilando muito ou estamos fazendo algumas escolhas que o nosso inconsciente detecta como inadequada, como errada. E aí o nosso inconsciente está dizendo que é para parar e rever as escolhas que estamos fazendo. Muito interessante. Um outro elemento muito... A pele. Como é que é a pele? Qual é a relação da pele com a medicina sexuológica? Pele é contato. A nossa pele fala do nosso contato. É só lembrar de alguém que você conhece, geralmente classificado como casca grossa. Pele fala muito do contato. Como é que a nossa pele se relaciona com a superfície, com o outro, se nós somos permeáveis ao toque, se nós somos resistentes ao toque. Porque tem gente que se corta com facilidade. Tem gente que se arranha com facilidade, não é isso? Isso, porque os contatos para ela são dolorosos, são constrangedores. Aquilo que ela não conseguiu traduzir em termos emocionais, ela traduz em termos físicos. Uma coisa que até quando dá assim, rapidamente é até gostoso, né? Ai, coceirinha, você coça, ai que gostoso, né? O que é uma coceirinha? O que é um coceirão que demora, você tem que ir para o dermatologista? A coceira é justamente aquele contato que a gente quer fazer, aquela experiência que nós queremos adquirir, é aquele algo novo que instiga a nossa curiosidade. Daí essa coceirinha, esse comichão, porque também coça, né? A língua fica coçando para falar, para fazer uma pergunta indiscreta. A gente se coça de curiosidade do que está acontecendo com o outro. Davi, não sei se isso passou pela sua análise psicossomática. Até recentemente lá na rádio, nós estivemos entrevistando a Dona Maria, responsável lá pelo Hospital do Fogo Selvagem. Como é que você vê? Bom, o fogo selvagem já é uma doença mesmo. Mais grave, tem outros complicativos. Você, com certeza, isso deve ter uma relação bem kármica, né? Tem, só que ali a instância é muito mais profunda, porque não é uma questão só de contato, de superfície, é uma questão de imagem. Está dentro daquele grupo de patologias que mexem com a imagem, como eu me vejo e como o outro me vê. E imagem e vaidade são coisas que andam junto. Davi, você realiza palestras envolvendo o tema do seu livro? Quer dizer que se a pessoa que possa estar nos vendo, ligado principalmente às casas espíritas, desejasse uma palestra sobre esses temas, que eu acho muito interessante, até porque todos nós estamos nos problemas, né? Então isso fala diretamente e o pessoal gosta. Para o pessoal fazer contato com você, como é que é? O contato pode ser feito diretamente por telefone, 011 69 57 2104, e no e-mail da secretária, que é a esposa, né, barros@uol.com.br. Esse Val, o L ou L. V-A-L barros@uol.com.br. Davi, eu estou chegando no final do programa, só desejo mesmo que o seu livro seja muito, porque, como disse, até por conta de toda uma safra de livros que tem saído, eu gosto muito das entrevistas que faço, efetivamente ler os livros, mas eu estou lendo com muito vagar, até porque é um livro realmente não só para a gente ler e consultar. Eu quero só desejar que realmente você tenha muito sucesso e que logo venha o segundo. Existe projeto de um segundo livro? Existe. Sobre o tema?
mensagem que nós tivemos do plano espiritual, vão sair mais 3 derivados de alguns capítulos. O próximo provavelmente deve abordar, por onde você começou a entrevista, a questão entre corpo e espírito, medicina e espiritualidade. A gente deve trabalhar o segundo volume nesse terreno. E com certeza Davi Monducci, doutor Davi Monducci, quando esse livro estiver aí à nossa disposição. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Jair. Até o próximo programa.